Então, a gravação foi iniciada. Muito bem, então, nessa sessão 2.2, estaremos, então, ainda seguindo no mesmo conceito da unidade 2, né, na sessão 2.1, referente à segurança no banco de dados. Nessa sessão aqui, trata-se inicialmente dos usuários que terão acesso ao banco de dados. O autor tenta aqui separar quais usuários, quais tipos de usuários, né, terão acesso ao banco de dados, classificá-los e como essas permissões poderão ser concedidas a eles, os privilégios de acesso que eles teriam, né, para trabalhar. Então, a maioria dos usuários, dos grupos de usuários, né, precisa de uma pequena parte do banco de dados para realizar suas tarefas. Então, isso é um conceito bem claro, né? Cada empresa, dependendo do seu departamento, os usuários ali terão acesso especificamente aos dados referentes ao que o setor necessita. Dessa forma, permitir a eles acesso restrito a todos os dados, ou seja, fazer com que os usuários, mesmo eles sendo departamento, por um exemplo, né, um departamento de almoxarifado, ele ter acesso à parte financeira, à parte de compras, a parte também do acesso ao atendimento ao cliente. Então, todo esse banco de dados, quando a gente pensa em uma empresa de grande porte ou de médio, né, que tenham departamentos, a ideia é que quando estejamos criando o acesso, que ele não tenha acesso a todos os dados, porque isso aí geralmente traz aí prejuízos, né, ao gerenciamento desse sistema, desse banco de dados. Então, basicamente, a gente classifica aí em dois nichos, né, os administradores de banco de dados, que são o famoso DBA. A DBA é evidente que a sigla está em inglês, né? O conceito do DBA que está sendo dito aí em inglês. E os usuários do banco de dados em si. Os usuários aqui deveremos aí ter ideia de que teremos um nicho de vários tipos de usuários, até podemos considerar os desenvolvedores, sistemas, usuários comuns, usuários que estarão trabalhando em cima, por exemplo, da Data Warehouse, né? Então, a ideia desses dois nichos aqui é trabalhar, então, os conceitos dos privilégios para que possamos separá-los e que eles consigam trabalhar aí no que for determinado dentro do banco de dados. Então, o autor ele tenta esclarecer aqui como uma figura de usuários do nosso banco, né? Temos aqui, então, os usuários do nosso banco. Nós podemos considerar, então, os usuários de banco de dados e os administradores, né, de banco de dados. Aqui até existem duas vertentes, né? O administrador de dados, o administrador de banco de dados, e aqui até nessa parte do administrador nós podemos até considerar aí os cientistas de dados. Aí talvez o cientista de dados esteja envolvido aqui, neste local aqui. Aí nós temos usuários, né? Temos o usuário final, desenvolvedor, temos o desenvolvedor de aplicação, desenvolvedor de banco de dados, também temos que pensar neste usuário, que como nós já vimos aí nas aulas anteriores, é possível programar no banco de dados. Então podemos criar procedures, né? Criar funções, ainda não vimos, mas também é possível criar gatilhos, que são as triggers. Então todo esse conceito de programação no banco de dados também podemos estar criando usuários que tenham essa característica. Aí temos usuários avançados, usuários especializados, né? Seria este contexto aqui aproximado, né? Uma visão macro, basicamente os usuários que estaremos tendo que diferenciar os privilégios de cada um deles. Essa questão do privilégio, essa palavra dentro da nossa área, eu acho que não deve ser de estranheza alguma para vocês, mas privilégio é o conceito de que o usuário poderá manipular dados, manipular algum registro de uma tabela, ou até mesmo criar novas estruturas neste banco de dados aí que nós estamos dando as permissões devidas. Aí tem algumas questões, né? Se uma empresa concede praticamente todos os privilégios de administrador a todos os usuários, faz sentido haver perfis diferentes? Essa é uma questão que nós vamos ver daqui mais para frente, que é a questão do perfil, né? O banco de dados em si, muitas vezes, ele não tem o controle da criação de perfis. Isso aí fica a critério de estarmos trabalhando em cima da aplicação ou de alguns conceitos, de alguns scripts que o administrador vai estar provendo. Então, basicamente, dentro do nosso banco de dados, nós temos dois mecanismos de
concessão de privilégios. Então, nós temos o acesso discricionário. Esse, o banco de dados, ele traz consigo, já pronto, habilitado, que aqui a gente vai estar incluindo aí o que cada usuário poderá fazer, né? Concedendo ou revogando os privilégios, né? Então, esse privilégio discricionário é usado para referenciar as contas de usuários e grupos de usuários. Então, quando a gente fala nesse discricionário, é realmente o acesso que a pessoa terá de fazer o seu insert, o seu delete, né? Quais campos que ele poderá visualizar no select que estiver trabalhando. Então, isso aí o banco de dados trabalha de forma bem tranquila. Já o privilégio para controle de acesso obrigatório, baseado em papéis, para uma segurança multinível, neste contexto, geralmente o banco de dados em si, só, ele não trabalha. Aqui sim é necessário que haja a interação ou do DBA, provendo aí mecanismos da diferenciação de papéis do que cada usuário poderá fazer nesse banco de dados. E, além de diferenciar os papéis, eu também posso, pelo DBA, ou eu até mesmo posso atribuir via um sistema. Via uma rotina de scripts, eu consigo diferenciar, né, criando padrões específicos de papéis, para que eu consiga, de forma rápida, né, padronizar acessos. Então, trabalhando em cima de papéis, conseguimos aí, dentro de uma instituição de grande porte, fazer com que as pessoas aí, cada um dos setores e dos seus profissionais tenham acesso devido aos dados que forem a eles determinados, né? Então, basicamente, o discricionário, o banco de dados já cuida. Quando trabalhamos em cima de papéis, em que na situação aqui temos que trabalhar numa empresa de grande porte, ou seja, trabalhar em que estejamos dando acesso para pessoas com o mesmo padrão e até desabilitando esse padrão também. Então, esse já é um conceito que o DBA ou ele pode criar seus scripts, né? Diferenciar aí qual é o papel que o usuário terá dentro da empresa e qual o papel ele terá de acesso ao banco, ou via um sistema, né? Aí, no caso do sistema em si, ele também pode estar executando esses scripts no banco para que ele possa estar diferenciando os usuários. Então, o privilégio discricionário é o que temos já habilitado, né? Agora, esse é o outro tipo de acesso aqui, no caso de papéis, esse sim dependerá da política de segurança, se será feita, evidente, o DBA vai estar participando aí da criação dos scripts que serão utilizados para esse tipo de configuração, ou por uma aplicação, tá? Ok, pessoal? Até aqui está tudo tranquilo? Certo, eu entendi sim. Primeiro, Muito bem, então vamos agora fazer alguns exemplos para que possamos aí diferenciar, né? A ideia então aqui façamos alguns exemplos que possamos aplicar a concessão de privilégios e revogar esses privilégios em determinado banco de dados. Além disso, vamos também estar aí observando quais as diferenças e como podemos observar dentro do banco de dados MySQL o que está sendo definido como um privilégio de acesso a um usuário. Então vamos abrir aí o nosso MySQL, nosso Workbench, para que possamos fazer aí o nosso tá só protótipo. demorando só um tempinho, peraí. Tá, joia? Enquanto isso, eu só mostro novamente as atividades. Hoje vocês devem me entregar essas atividades que vocês já tiveram acesso, deixei no Ava para vocês. E esta outra aqui, vou entregar daqui a pouquinho para vocês fazerem aí durante a aula. Eu acredito que vocês viram também os vídeos da aula passada, que estão postados no Ava. Eu postei Professor, lá. como que coloca para te mandar as atividades? Para mandar atividade, você vai mandar no dac.unic@gmail.com. E no assunto você coloque que vocês são da disciplina de gerenciamento e desenvolvimento em banco de dados. Tá. Aí nós temos hoje, temos a semana que vem. E só para relembrá-los também, a nossa prova ela já será na semana posterior a 29. Então, nossa prova oficial, deixa eu marcar aqui. Então, a prova oficial 1, só para relembrá-los, né? Dia 6/10/20.
Então, só para relembrá-los aí o dia da nossa prova. Muito bem, então vamos seguir aqui para o ambiente aí do nosso de laboratório, né, de testes. Vamos abrir aqui o Workbench. Vou logar aqui. Então vamos começar aqui, marcando que é a nossa aula de hoje. Aula de hoje, dia 22/9/2020. Então essa daqui nós estamos trabalhando a sessão, vamos trabalhar a sessão 2.2. A parte teórica vocês vão ler ali, mas basicamente aqui a ideia é que estejamos trabalhando com scripts, né? De privilégios. Vou mentir não, professor. Quando eu fui compilar seu código aí, deu uns probleminha aqui no meu, ficou uma coisa meio bizarra. Vai ter alguma coisa, esse código novo aí vai ter uma coisa a ver com o anterior, porque não sei se vai dar muito certo aqui no meu, não. Não funcionou o seu? Eu mandei para você o código? Sim, você mandou assim, eu tentei compilar o código, só que quando eu ia naquele lugar poder sair da tabela anterior, apagava a tabela por algum motivo. Aí, aí, tipo, eu não sabia o que fazer, ficou meio bugado aqui pra mim. Ah, tá. Você está falando no seu exemplo que fizemos na aula passada, no caso do banco de dados no SQL Server, né? Não é esse mais que era aqui mesmo. No Quando eu, quando, eu- MySQL. quando, eu- aqui, nesse aqui, onde fica o Workbench. Quando eu saía de uma tabela, apagava a tabela no BD. Ah, Não tá. sei o que tá acontecendo. Vamos fazer o exemplo de hoje. O exemplo de hoje também nós vamos criar umas tabelas aqui. E aí vamos verificar se ela vai dar essa falha que ocorreu com você. Tá? Vamos então. A ideia de hoje é trabalhar em cima de scripts de privilégio em banco de dados. Mas antes disso, temos que criar aqui, vamos criar duas tabelas para que possamos usá-las aí como nosso testes, né? Muito bem. Então, primeiro passo aqui sempre, né? Que eu estou dentro do Workbench. Abri aqui o Workbench, tá? Aparecem os bancos que estão ao lado esquerdo ali. Nós temos que setar aí qual banco de dados nós vamos estar usando. Então, vou colocar aqui use gdbd. Pronto, olha, já falei que eu vou usá-lo, ele já fica automaticamente em negrito. Vamos então criar aqui uma tabela, duas tabelas, né? A primeira tabela será funcionário. Marquei. A chave primária terá autoincremento. Autoincremento. Vamos ter aqui o nome também. O nome será um varchar 60, por exemplo. Fica data nascimento, do tipo date. Endereço. Varchar aqui de 80. Sexo, vou colocar char de 1. Idade, tipo inteiro. E vamos colocar salário. Decimal 10,2. Apenas isso, tá? Essa tabela é a primeira.
Executei, criou com sucesso. João Henrique, já conseguiu digitar esse código? Não consegui nem abrir o negócio. Que eu tinha parado o MySQL Workbench aqui no computador para não ocupar muito espaço aqui. Vai tentando Entendi. abrir. Tá, Ele não abriu ainda, né? não. Nem consegui começar, nem consegui dar start nele para conversa. Ah, entendi. Os demais já conseguiram digitar? Como é que tá a situação de vocês? Não, ainda não, hein? Rogério ainda não. Marlon? Também acho que não. Já consegui, já, professor. O Fábio já, perfeito, ótimo. Roniel também acredito que já conseguiu, né? Sim, já estava pronto, já tinha as tabelas prontas aqui. Ah, tá. José Camilo. Verifica aí, professor, se já tem tabela nesse GDBD. Já tem tem. cadastro, clientes, filmes, né? Já tem alguns. Isso, tá certo. Muito bem. Fizemos essa tabela aqui. Realmente nós temos algumas tabelas já prontas, né? Mas aí vamos estar criando essa outra aqui. Só para que a gente pratique os comandos aí. Quem ainda não tem ainda fixado esses comandos na cabeça, temos que praticar um pouco ainda. Quem já tá craque no assunto, aguarda um pouquinho que já vamos chegar lá onde realmente interessa, né? Vamos colocar o código departamento, tipo inteiro. Marquei. Vamos colocar ele auto incremento. Vamos colocar nome departamento. Vamos colocar no varchar aqui de 60. E número de funcionários, tipo inteiro. Basicamente essas duas tabelas. Agora eu vou apenas criar aqui, aliás, fazer um insert. Lembrando, fazer um insert aqui simplificado, tá? Insert simplificado que eu falo, eu não menciono os campos, porque eu já passo direto para os values aqui. Simplifico. E farei o lançamento aqui. Quando eu faço o tipo de lançamento, eu devo lembrar que eu tenho que informar todos os campos na ordem que eles foram criados, né? Então, o primeiro campo ali, no caso da tabela funcionária, é o código. Eu coloquei 0. Por ser auto-incremento, ele vai estar gerando automaticamente o código necessário, né? Em seguida, vem o nome, como está ali. O próximo campo, vamos definir aqui, que é a data de nascimento. Em seguida, vamos definir aqui, vai ser o endereço. E o salário. Vamos inserir mais uma pessoa aqui. Eu já estava esquecendo aqui um detalhe, né? Eu preciso informar também a idade, senão ele não vai passar. O primeiro código ali também não seria um? Não, então, eu posso definir um ou outro código. Por exemplo, eu poderia colocar um aqui para o código, perfeito. Mas como eu estou usando o auto-incremento, quando eu passo 0 para o banco de dados, automaticamente ele vai gerar um incremento para mim aqui. Aí eu não preciso me preocupar em seguir a sequência correta, né, a numeração correta. Então, sempre que eu informo 0, o campo configurado para trabalhar em auto-incremento, o banco de dados estará gerando essa numeração para mim automaticamente.
Avenida, será o quê? A idade 23 e o salário, vamos falar que seja 3.000. Não. 2.000. Então, fiz aqui o meu insert, executo aqui, deu um erro. Faltou alguma coluna aqui. Vamos ver se está faltando uma coluna. Então, temos aqui, data de nascimento, endereço. O sexo está faltando. Então, quando eu faço tipo de insert, preciso informar todos os campos, né? Então, aqui faltou o sexo após o endereço. Agora sim, funcionou. E o último insert aqui só para constar. Ei, professor, o Fernando ali tem sexo feminino. Oi? Fernando ali, sexo feminino. Opa, errei Não aqui. praticamos ideologia de gênero nessa aula, mano. Vamos imaginar que foi um erro meu, tá? Seria Fernanda aqui, mas tá bom. Acontece. Essa questão do sexo é um dado sensível, né, hoje em dia. Não é mais dado de identificação. É dado sensível agora. E vamos criar aqui um setor jurídico. Então, nós temos 2 pessoas da TI e uma pessoa do jurídico aqui. Então, as 2 pessoas da TI são os salários de 12 e 11 e a pessoa do jurídico ganha 2.000. Tá bom, né? Eu acho que é o inverso, não? Não, que isso? A área da TI é a primeira, desponta. 4.300. Desponta na frente. Meu sonho. É isso daqui, ó. Vocês colando o grau, já vai. O salário que se já não estão ganhando, vão começar a ganhar no mínimo isso aqui. Né, pessoal? É isso aí. Formou. É bom Professor sonhar. zoeira. É bom sonhar. Não, nós temos que ter Esse é metas, seu salário pessoal. de Não é pra professor? zoar. É meta. Professor, Oi. Não, esse é o não. salário de professor? Meta. Não, meta Ó, inicial. a meta de 12.000 assim que formar, beleza. Agora, se você quiser falar também de utopia, a gente pode falar. Não, sim. A meta formado, né? Colou o grau, dia seguinte um salário desse. Dia depois, outro dia, lógico, vai subindo, né? Gradativamente. Vamos criar uma view aqui também, tá? Rapidinho, só para que tenhamos aqui, ó. Opa. Só para relembrar a criação de views. Qual que é o próximo passo aqui? Para eu criar essa view. Alguém pode me ajudar? Essa view é a mais simples que tem. É só colocar o as aqui e fazer o select, ó. Vou colocar aqui para aparecer o nome. O endereço e o salário, né? Que é o famoso aí. E aqui a tabela que será feita pela view. Pronto, nossa Agora laboratório está pronto. meu SQL tá rodando aqui. Mas agora meu MySQL tá rodando. Tem como subir um pouquinho para poder ver Tá, os códigos? vou subir aqui agora um pouquinho. Começamos aqui. Muito bem, agora nós então já fizemos aí, criamos 2 tabelas, funcionário e departamento. Inserimos alguns dados aí, tanto para funcionário quanto departamento. E agora criamos em seguida uma view. Então a ideia dessa nossa aula de hoje, como está ali escrita na seção 2.2, são os privilégios em banco de dados, ou seja, conceder privilégios e revogar se caso estejamos desejando também. Então após aí digitar essa primeira parte, vamos criar um usuário. Hoje é a nossa 6ª aula, né? Correto, pessoal? Estamos na nossa 6ª aula? Sério? Já. Não sabia ver não, se- professor. Não, não é 6ª, não, é 5ª. 5ª aula, estou contando agora aqui. Ixi, o quê? Começamos no dia 25, já 5ª aula, né?
Acho que você já copiou essa parte aqui, né? É o João que tá falando, né? João Henrique. Sim, eu só copiei só até o nome, Varchar, teletono, data de nascimento e tal. Tá, eu vou só passar um pouquinho aqui. Já tá no nome, né? Tô em Tá, data de nascimento. tá, então eu vou baixar mais um aqui. Então agora o que nós faremos aqui? Vamos criar aqui um usuário no banco. Vou dar create user. Vamos criar aqui o MySQL, nós temos a característica de criar o usuário e definir qual banco ele vai estar vinculado. No caso, nosso banco aqui, eu acredito que de vocês também seja o localhost, né? Estamos rodando a aplicação de forma local. Então, vou colocar aqui aula 5, arroba, localhost. Muito bem. Então, definimos aqui aula 5, arroba, localhost. Em seguida, eu vou colocar aqui qual a senha que será utilizada. Identified by. Vamos colocar a senha. O pessoal aí que já trabalha um pouquinho com o banco, é evidente que aqui eu estou colocando a cláusula para criação, script para criação do usuário, mas podemos criar via interface gráfica. Na aula passada, nós criamos o usuário via interface gráfica, só que nós estávamos usando o SQL Server. Aqui no MySQL também é possível criar usuários utilizando o Workbench, sem necessidade do uso direto por scripts. Mas aqui vamos trabalhar um pouquinho sobre script para que vocês possam verificar as facilidades no trabalho com o script. Vou dar um enter aqui. Então aqui eu vou executar. Ele criou, já está criado. Se eu quisesse apagar esse usuário, qual o comando que eu uso? Eu acho que esse usuário aí deve ter uma tabela já criada já com que para onde vai essa informação, não é? Sim, mas eu quero apagar esse usuário que eu acabei de criar aí. Porque, na realidade, nós criamos o usuário, mas não vinculamos a permissão dele de acesso a nenhuma tabela. Mas eu quero só Seria apagá-lo o agora. drop user? Isso, drop user. Aula 5, arroba localhost. Falhou. Eu errei o Na minha nome. tabela aqui, dando um erro com a idade, na idade. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Com a idade? Você quer compartilhar sua tela? Não dá, é impossível de eu abrir aqui, mas, tipo... Consegue compartilhar. Vou parar de compartilhar a minha, você compartilha a sua. Não tem como, não tem como. Não tem como? Não, tô usando o celular para poder ver sua aula, porque poder abrir o Teams aqui no meu maternidade. Então, ele fala que vai pesar muito. Então... Mas tá dando erro na idade ou qual erro? Porque aqui, a idade, o tipo de dado, que nós estamos usando int, vírgula. Aí já vem outra coluna dessa tabela. Funcionário code int primary key, auto-increment, não varchar 60, no plane, data, error code 1064, error, não sei o que é. Qual é? Não fala o erro. Mas o erro tá nessa linha então aqui do código, né? É da idade. Da idade, não aí, não. Na idade mesmo. Eu acho que se você abrir sua câmera e filmar a sua câmera no seu computador, dá pra gente ver o seu código. Então, no seu Teams aí tá para você ativar a câmera. Como eu ativei a minha aqui, você ativa a sua e mostra a tela do seu computador. Peraí, tô tentando aqui. Não sei como de errado aqui. Consegue ver? Ainda não. Você ativou para mostrar seu rosto aí, sua câmera? Tá. Peraí que eu vou iniciar aqui. Iniciar a apresentação. Tem que ativar a câmera. Isso, ativou sua câmera. Agora sim. Tá faltando uma vírgula depois do sexo char. Tá faltando uma vírgula ali. Depois do char 1, aí coloca uma vírgula. Tá ali que tá errado.
por deixar um. Aonde você tá aqui? Ó, observa na lá, linha a sua linha 130. 130. Foi. Sua linha Tá. 130. Coloca uma vírgula no final dela. Então tá, foi. Obrigado. Alô. Então dá pra mostrar aí pra poder continuar aqui? É. Eu acho que eu perdi todos esses comandos aí, professor. Eu acho que vou ter que abrir o programa de novo. Abriu o quê? Eu não escutei. É o seguinte, quando vocês terminarem o código aí, não precisa nem inserir aqui os funcionários, passa para essa linha aqui, precisa só que vocês criem um usuário, mas nós fazemos um teste aqui. Nós vamos abrir uma outra conexão do Workbench e vamos configurar com esse usuário aqui, aula5@localhost. Vou executar ele de novo aqui, olha lá, ele criou novamente. A senha será de 1 até 6 e o usuário aluno5@localhost. Preciso que todos que executaram essa linha aqui, já criaram esse usuário, deixe a mão levantada aí no Teams, só para saber quem já criou, por favor. Eu acho que vou ter que escrever esses comandos de novo, professor. Daqui que fechou o programa. Fechou o programa? Então você já parte direto já para criar só esse usuário aí, por favor. Essa linha que está marcada em azul para vocês aí. Não faça o drop, tá? Só faça o create. Então tá faltando o Caio, João Henrique, Marlon, Pedro. Faltando o quê? Vai demorar um tempo. Vocês já digitaram aí essa linha que eu pedi para criar Não, o usuário professor, eu tô aluno? pelo celular só hoje. Ah, vi, professor, eu tô pelo celular, não tem nem como. Não tem como, né? Então tá jóia. Você quer fazer o quê, professor? Não, só quero ver se o João Henrique já conseguiu fazer a criação desse usuário. Só digita isso aqui, João. Só porque eu vou mostrar uma questão para vocês aí. 152, a linha 152 minha aqui, digitem ela, por favor. Por enquanto, só o Roniel, o José Camilo e o Fábio já conseguiram digitar esse código para mim. Pessoal, só preciso uma confirmação de vocês se eu posso seguir. Então, vamos seguir para outra. Vou ter que abrir uma outra janela aqui para a gente acessar com esse usuário aluno. Aula 5 que eu criei aqui, usuário aula 5. Eu escrevi a linha, mas falta outras Espera coisas aí, para poder professor. chegar ali mesmo. Não, tudo bem. Escrevendo essa linha, eu quero só que você execute essa linha. Vai aparecer aqui marcado na parte inferior que o comando foi executado com sucesso, ou seja, ele criou esse usuário aula 5. Só preciso dessa confirmação sua, porque daí a gente vai fazer uma conexão com esse usuário aqui. Beleza, pessoal. Acho que já conseguiram, sim. Obrigado aí pela mão levantada. Vamos então agora seguir para outra situação. Vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui o Workbench novamente. Vou abrir a outra tela dele aqui. Volto para essa tela inicial dele, tá? A tela inicial dele aqui. Na tela inicial, Pera, nós vamos... naquele create usuário, no final tem que colocar alguma coisa? Naquele Não. create user tem que colocar uma coisa no final? Não, no final você vai colocar só a senha. Ident by e vem a senha. Não esquece então a vírgula. Todo comando precisa da vírgula, ponto e vírgula. O ponto e vírgula no final. Eu coloquei a ponto e vírgula no final, não adianta muito não, identify by... tá. Tem uma coisa errada, será? Deixa eu entender que tá errado aqui. Isso. Tá dando erro no seu também? Tá dando um errinho aqui, tá tudo laranja, acho que é isso. Mostra de novo aí só. Laranja, João, é porque você usou
O aspa simples aí no lugar errado. Ah, tá, o aspa simples aqui, entendi, verdade. Olha, ele inicia no início da senha e termina no final, ó, ele tem que fechar. Você abriu a aspa simples aqui, ela tem que fechar antes do ponto e vírgula. Senão vai ficar todo realmente laranjado aí. Bem, tá fechado, só que mesmo assim não tá tudo laranjado ainda. Mostra a sua interface aí, rapidamente. Mostra a tela aí. Tá. Só vídeo. Isso. Sim. É aqui em cima lá, ó, você, Fernando lá, fecha um aspa simples lá no Fernando, na linha 138. Certo, então tá. Vou Foi, né? fazer a operação agora. Tá, joia. Muito bem. Então aí você executou. Agora eu acredito que vai funcionar. Vai aparecer aqui a execução dele apta, né? Aí você vai clicar aqui na parte superior, acima do file, tem a casinha aqui. Nós vamos clicar nessa tela inicial aqui do Workbench. Na tela inicial nós temos MySQL Connection. Vamos clicar aqui no mais. Aparecerá para vocês a janela aqui, Setup New Connection, né? Aqui, Connection Name, nós colocaríamos aqui o endereço, se fosse um servidor externo para conexão, né? Vamos colocar aqui, no caso, escrever aqui localhost. Peraí, tem como voltar, que eu não estava prestando atenção, porque eu estava arrumando aqui o negócio aqui. Você fez o quê? Voltar? Então, nessa tela aqui, ó, deve estar nessa tela aqui do código, né? Nessa aba aqui, você vai clicar, acima do file tem uma casa, né? Você vai clicar nessa opção aqui, do MySQL Workbench. Certo. Nessa opção aqui, você volta à tela inicial do Workbench. Você estará clicando aqui, observe aqui, MySQL Connection. Você vai clicar nesse mais aqui. Vamos aqui no Connection Name, vamos colocar o nome do local que vamos conectar, no caso que será localhost. Onde está User Name, vamos colocar aqui aula 5. Aula 5. Eu posso ter... Os outros parâmetros não precisa mudar em nada, tá? A porta é igual, o hostname também fica igual. Podemos testar a conexão antes de finalizarmos. Testando a conexão, eu coloco a senha aqui de 1 a 6. Ele vai avisar aqui que conectou com sucesso. A conexão foi aceita, tá? Eu apenas testei a conexão, mas apenas então informei localhost e no username coloquei aula 5. Feito isso, pode clicar no botão OK. OK. Ele vai aparecer uma outra janela aqui do lado, não, outra caixa de conexão, com aula 5, usuário. Eu clico novamente nela, já vai carregar aqui. Que até carregou um código aqui. Muito bem. A minha tem uma senha. Eu não coloquei senha. Eu não coloquei senha, mas a minha tem uma senha. Agora quem abriu o programa aqui de novo, Ah, tá. Quem tá falando? A minha tem João. A minha tem uma senha, mas eu não coloquei senha nenhuma. Mas ele conectou, né? Ele abriu essa tela aqui que eu fiz agora aqui. Não, só tá pedindo pra digitar uma senha. Então coloca de 1 a 6. Você digitou lá no seu código de 1 a 6 a senha. Logo após a palavra Identity By, vem a senha. Ó. Então aqui, depois do Identity By, isso aqui é a senha que você informou. Coloca de 1 a 6. Quando vocês conectarem aqui no banco... Também não adiantou. Meu Deus, o que tá acontecendo? De 1 a 6 não foi? Não. Não foi. Não sei o que tá acontecendo agora. Agora você tem que ver se o teclado numérico está ativo do computador. Tá ativo. Agora, o que você pode fazer? Dropa seu usuário, ó. Dropa o usuário. Drop user, aula5, @localhost. Em seguida, você cria novamente. Mas aqui, observe, você digitou de 1 a 6 aqui, ó. Tem que estar a senha correta, ó. De 1 a 6. Tá digitado de 1 a 6? Correto, João? Pera, eu não coloquei aula 5 localhost. Eu coloquei só aula localhost. O 5 não tá.
Então, por isso que tá dando errado. Você não precisa colocar aula localhost, só aula 5. Localhost já tá em cima já. Só Tá? aula 5, isso. O localhost já foi. Então, só tem que colocar só aula, então, porque eu coloquei Só só aula aula 5. localhost. Só aula 5. Não, mas tipo, no código, quando eu fui criar, eu coloquei só aula localhost, não aula 5 localhost. Então, Então, no caso, o teu login vai ser só aula. Aí você coloca Você aula. colocou só aula aqui, então? é só aula. Então o teu usa o login é usuário aula. aula. Como é que é? O login é aula? O seu login será aula. Se você criou aqui, ó, observe que o meu código é aula 5. Por isso que eu usei o usuário aula 5. Agora, se você colocou só aula, então você vai ter que informar apenas aula. Ou seja, se o seu código está desta forma aqui, o usuário que você criou foi apenas aula. Ó. Se vier dessa forma, o usuário seu é apenas aula. Agora tem que saber como que você digitou. Eu não estou lembrado daqui, você mostrou até a tela, mas eu olhando aqui estava o erro, não reparei se você tinha colocado aula, somente usuário aula, né? Eu coloquei só aula localhost. Então vou ter que criar um outro aqui só aula. Você lembra como é que faz? Mais ou menos. Não. Connection name vai ser aula localhost. Aqui, ó. Você vai colocar, então, neste local aqui apenas aula, você criou só o usuário aula, né? O nome da conexão aqui, você pode colocar localhost. E clicar em OK para conectar. Qual é? O que tem de errado agora? Não foi? No username, não você foi. colocou o quê? Username? Você colocou Aqui, o quê? ó. Username aqui. Onde eu tô coloquei marcando é aula. azul. Tá, e no hostname em cima, o que é que tem escrito? Localhost. Hostname, logo acima o campo. Hostname. Não, isso aí não vi não. Peraí. Não mexeu nada. Não mexi nada não. 107.0.1.3306. É igualzinho isso aqui. Aqui também. Então você não criou esse usuário aluno, não. Você pode mostrar seu código de novo? Vou mostrar aqui. Só baixar aqui. Você não colocou arroba? Aula, arroba, localhost tem que colocar. Arroba? Aula, arroba. Aí você cria de novo. Aula, arroba. Só tem que mudar o código em si? Só coloca o arroba e cria de novo. Só coloca o arroba. Como está no meu aqui, não precisa colocar mais nada e executa para criar o código. Então foi, agora tem que... Vai funcionar isso aqui ou não? Agora tenta novamente fazer a conexão. Aí aqui nesse ponto aqui você coloca aula apenas. Foi. Agora foi, né? Foi. Aí quando você clicou para conectar, ele pediu a senha. Você conectou. Foi. Aí apareceu a janela. Assim, Só para que vocês identifiquem, tá? Aqui em cima está escrito o nome da conexão. Então, a conexão localhost é desse nosso usuário aluno. Aluno, no caso o seu foi aluno só, mas dos demais alunos 5, né? Aula, né? Aula 5. O seu aí, no caso, ficou aula apenas. Então, aula 5 está aqui escrito nessa nossa tab aqui, no nosso tab aqui, está escrito localhost. E onde está escrito local instance MySQL 80 é a conexão root que vocês estão trabalhando. Então, ficaram com duas interfaces aqui, com dois usuários distintos. Este usuário aqui é o nosso aula 5, localhost, e aqui é o root, o usuário com acesso administrador. Muito bem. Neste usuário aqui, observem, nessa tela aqui, possivelmente do lado esquerdo de vocês não apareceu informação de nenhum esquema, de nenhum banco de dados, não é isso, pessoal? Tá sem
nenhum banco de dados. Tem nada. Tem nada. Perfeito. Então, o que nós vamos fazer? Vamos voltar agora para o local instance. No caso meu aqui, é o local instance MySQL 80. Neste local aqui que nós vamos agora dar permissão para que este nosso usuário, no caso no meu aqui, que é a aula 5, tenha permissão a visualizar aí a tabela funcionário, por exemplo. Então, vou colocar aqui, ó, grant. Agora eu estou concedendo permissão, privilégio de acesso. O grant, aqui eu posso dar privilégio em select, em insert, em update, em create, tá? Em alter. Então eu posso todas as permissões sendo separadas aí por vírgula, né? Ou eu posso fazer o seguinte, grant ou seja, dou permissão para fazer todas as operações. Em que local, né? Eu vou colocar aqui no nosso banco de dados GDBD. Ponto. Vou colocar na minha tabela aqui. Opa, eu não criei a tabela ainda? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ela apareceu. Vou Tá colocar dando aqui erro no meu link aqui, professor. funcionário. Só um momentinho. Funcionário. Só vou terminar o código aqui, já vou olhar aí. Em seguida, vou falar de qual usuário que vai ter essa permissão, do usuário aula5, @localhost, with grant options. Feito isso, se eu executar aqui, deixa eu ver aqui onde é que eu errei. Só um momentinho, deixa eu confirmar aqui, localhost. O S no options não é sem o S? Oi? Ah, é sem o S. Verdade, muito bem, obrigado, hein? Feito. Então é isso, que era o código. Já executamos. Agora, se eu voltar nessa interface aqui e apertar aqui para dar uma atualização aqui, ó, automaticamente o banco já aparece. E interno a ele, eu só vejo a tabela funcionário, porque só essa tabela que eu dei a permissão para esse usuário aluno. Então aqui, nesse sentido, eu já consigo fazer um select aqui e visualizar aqui a tabela de funcionário. O que eu não fiz aqui ainda é use G. Lá, já está com os registros aparecendo ali. Voltar nessa interface. Qual foi o erro que apareceu aí? Aconteceu? Alguém me chamou. Estava com algum erro? Então, professor, tá aparecendo o erro. Esse erro aqui, ó. Quem tá falando é o... Fala, Rogério, mostra aí. Que inverte. Você está colocando a senha de uma... A6. A6. Mostra lá seu código. Deixa eu ver como é que você... Mostra o script que você criou esse usuário. Ai, giga. Não, tava bom daquele jeito lá. Pode deixar de pé mesmo o celular. Eu preciso só que você mostre... Aí, isso. Mostra logo após o identity ali, eu quero ver qual senha você digitou. Só um pouquinho o mouse. 1, 2, 3, 4. Ué, tá certo. Tá dando erro. Seu teclado numérico tá ativo? Mostra seu usuário agora pra mim. Aí, só um momentinho. Não, ele tá naquele lugar mesmo, aquele código que você estava mostrando pra mim. Vê se ele não tá tentando rodar esse código do Grant com um usuário novo. Tem que ser com um usuário antigo. Tem que ser do root. Ele tem que colocar com o host lá e rodar esse Grant lá. Você executou aí esse drop de baixo também já ou não? Não.
Executa o drop aí. Seleciona o drop e executa. Vê lá se deu. Ah lá, ele não foi criado, tá dando um erro aí. Volta de novo ali. Tenta. Tá dando erro da 1064. Volta aí e mostra o erro inteiro. Volta um pouco a câmera lá. Essa tela que você conectou aí, você conectou com o root ou já conectou com o aluno 05, o aluno aula 5, desculpe? Tá como root. Tá como root. Como root. Executa esse código do create de novo aí, por favor. Do create user. Tava aparecendo normal. Tá no verde. Tá, agora tenta executar lá de novo. A sua conexão. Tenta digitar lá a senha de novo. Agora foi. Esse usuário não tinha sido criado ainda. Mas beleza, vamos voltar lá então. Muito bem, então aqui, este comando aqui, então, nós aplicamos. O usuário, ele já começou, ele vai ter permissão especificamente na tabela funcionário e nesse banco de dados. E eu posso, nesse contexto, conceder permissão para ele visualizar todos os bancos de dados que eu tenho disponível e as tabelas. Ou apenas eu queira que ele veja todas as minhas tabelas desse banco de dados. Quando eu quero fazer isso, então eu farei o mesmo comando aqui, tá? Oi. Só para mim entender melhor esse grant que o senhor rodou na linha 155 aí. Certo. Grant all, você está permitindo tudo para banco de dados GDBD, mas e se eu for... Apenas a tabela funcionário. Ah, tá. Você selecionou uma tabela específica. Para o usuário lá. Entendi. Agora, o que eu estou fazendo? Mudei um pouquinho, olha. Coloquei um asterisco aqui agora. O que esse asterisco vai produzir? Todos os objetos que forem pertencentes a esse banco de dados estarão liberados para esse usuário aqui. Então, quando eu faço desta forma aqui, eu vou permitir todos os objetos que pertencerem a este banco de dados estarão disponíveis com todas as permissões para o usuário aula 5. Vou executar aqui. Olha lá, executou com sucesso. Pessoal, só dá uma paradinha, eu vou voltar aqui de novo na conexão do usuário em si. Observem aqui, ó, ele só tinha permissão à tabela de funcionário. Se eu der uma atualização agora aqui, ó, agora sim ele tem acesso a todas as tabelas, a todas as views também já estão disponíveis, procedures, aquela função que nós criamos, ficou tudo disponível para esse usuário com este comando aqui do asterisco. Agora, então, esse usuário especificamente, ele tem a permissão apenas nesse nosso banco de dados. Eu posso revogar essa permissão, tá? Para revogar, o comando é revogue. Quando nós vamos revogar, como nós concedemos toda a permissão, eu posso revogar todo o acesso. Então, vou colocar na mesma situação, gdbd, asterisco, no caso, desculpa, from aula 5 @localhost. Por aqui, então, vou tirar as permissões dele, ó, revogadas as permissões. Se eu voltar novamente aqui e for atualizar, as permissões estarão sumidas. Ficou apenas uma que nós tínhamos concedido aqui diretamente, que é a tabela de funcionário, né?
Essa não foi revogada. Ela revogou essa última ação aqui da permissão. Agora, mas por que ele só revogou essa outra aqui, né? Se eu desejar visualizar as permissões que foram concedidas para esse usuário especificamente, eu posso fazer o seguinte. Eu faço o seguinte, eu vou dar aqui um show grants for aula 5 @localhost. Então, por aqui eu vou saber quais são as permissões que ele está tendo no momento, olha lá. Essas são as permissões. Então, a última permissão que ele tem é o privilégio total à tabela de funcionários. Pessoal, quem não tem a tabela de funcionário, pode usar uma outra tabela que seja disponível aí no banco de dados de vocês, tá? Não necessariamente precisa ser a mesma tabela, só depois vocês tentarão fazer com as tabelas de funcionário e departamento. Agora eu vou revogar. Que tá tendo... Oi, pode falar. Foi mal, eu esqueci o microfone aberto. Ah, não, tudo bem. Então, revoke. Vamos revogar aqui agora a permissão da tabela específica de funcionário. Feito. Agora ele já não está mais com acesso. Então, se eu voltar aqui a nossa tabela de novo, tentar executar aqui a consulta. Ah lá, ele vai apresentar para mim aqui que eu não tenho permissão de fazer select nessa tabela, tá? Não tenho permissão de realizar select. Então, muito bem. Primeiro aqui, permissão apenas à tabela, permissão ao banco, todos os objetos do banco, revoguei as permissões ao banco, revoguei agora a permissão apenas específica a essa tabela de funcionário. Quando eu quero que ele crie um usuário, esse usuário vai ter permissão a todos os objetos do banco, apenas eu faço o seguinte, ó, coloco asterisco, ponto asterisco. Desta forma aqui, esse usuário aula 5, ele terá acesso a todo o banco de dados, tá? Todas as minhas, dos meus bancos de dados e as tabelas que estiverem inclusas neles. O interessante aqui, que vocês podem também estar definindo o quê? Criar ações específicas, por exemplo, um select específico que o usuário possa fazer, no caso. Eu posso definir aqui, por exemplo, um grant. Vou definir que ele vai poder fazer select. Em apenas dois campos, nome e idade. Nome e idade. Então, só esses dois campos que vai poder ser dado select. Aí o restante do código permanecerá o mesmo, de qual tabela, né, especificamente. Vou colocar só na tabela de funcionário. Aula 5, @localhost with grant. Então, nesse contexto aqui, eu estou permitindo apenas que possa ser visualizado aí por esse usuário aula 5, apenas poderá fazer um select na tabela de funcionário e poderá ver apenas dois campos, nome e idade. Executei aqui. Quem já executou pode testar lá se vocês vão conseguir fazer o select e visualizar outros campos dessa tabela. Antes de fazer isso aqui, é evidente que você deve revogar todas as permissões do usuário aula 5, para depois vocês executarem, conceder a permissão apenas, o privilégio de ele poder olhar apenas o campo nome e idade na consulta, no select. Conseguiram, pessoal, fazer isso?
Deu tudo certo. Ótimo. Peraí, eu tô ajudando aqui, peraí, que eu me atrasado aqui. Tudo bem. Que eu não fiz esse Grand Chal, esse terceiro Grand Chal aí, ainda você já mandou um quarto. Então, Qual que era o comando Vocês para todos estão comentar mesmo? recebendo meu e-mail ou alguém não está recebendo e-mail? Quando eu mando o link da Dois aula. traços à esquerda aí, ele ativa o comente aí. Valeu. Ah, tá. Alguém perguntou como eu nem Ah, escutei. eu não recebi não, hein? Não recebeu? Quem está falando? Pedro. Envia um e-mail para mim aqui, ó, dac@nick. Envia um e-mail agora para mim, para esse e-mail, e coloca no assunto GDB PD cadastro. Envia um e-mail agora, é só para poder colocar você na lista de transmissão aí. Demorou. Alguém mais não recebeu o e-mail do link da aula? Também não, professor, mas eu vou mandar e-mail, tá? Eu não. Quem não recebeu então o e-mail, mande agora um e-mail para mim, por favor, agora, nesse momento aí, dac.nick@gmail.com, e coloca no assunto aí GDBD, que é a nossa disciplina, né? E hífen cadastro. Professor, eu não acompanhei esse e-mail a respeito de quê? Não, é quem não está recebendo e-mails da disciplina, porque eu estou mandando e-mails referente ao link, referente a atividades. Aí, se você não recebeu ainda o e-mail do dac.nick, você manda e-mail para mim agora para cadastrar você na lista de envio da Eu acho que turma. eu enviei o e-mail para o senhor já com o SQL, mas eu não nunca recebi e-mail do senhor de volta, não. Ah, então, por favor, manda e-mail aí para se cadastrar. Já vou, mãe. falando aqui no meu que deu erro, que Oi? Opa. Acho que é interferência, né? Vai pra lá, cara. Tô só atualizando aqui, pessoal, rapidinho o cadastro de vocês, porque eu já quero mandar um e-mail para vocês agora. Pedro, anônimo Pedro. Professor, porque mesmo É eu mesmo. É a linha você do mesmo. código aí estando certa, fica aparecendo o xizinho ali. Pois é que talvez seja a versão aí do nosso compilador da versão 8. Ele ficou com esse bugzinho aí. Ele tem que, possivelmente nas próximas atualizações, esse bug sumirá. Ele está falando que está com erro, mas o código não está errado, né? Ele executa normal. É normal. Realmente é um bugzinho. Descobriram um bug aí do MySQL, do Workbench. Eu não sei se é a própria Oracle que desenvolve o Workbench ou se é terceirizado para uma outra companhia. Mas talvez seja a própria Oracle que desenvolve. E mantém atualizado, né? Eu recebi aqui o último e-mail aqui é do Marlon. Já vou mandar um e-mail para vocês. Então, só para o pessoal que estiver digitando aí, só segura um pouquinho aí, não se preocupem, tá? Vamos só olhar uma questão aqui. Quando a gente está, por exemplo, vocês estão vendo, criamos usuário. Eu posso, então, clicar aqui. Olha, observe a minha tela aqui. Você tem os esquemas, que são os nossos bancos de dados, que estão aqui. Nós temos a Administration aqui. No Administration, nós clicando nessa opção,
automaticamente aparecerão as opções para administração do banco, né? Aqui vocês terão Users and Privileges. Aqui em Users, clicando em Users, possivelmente vai aparecer aqui aula 5. Quem já criou, deve aparecer para você aí o aula 5 aqui, dizendo que está criado aí o nosso usuário, tá? Aqui eu posso ver, então, quais são as permissões que ele possivelmente tenha, tá? Aqui já seria uma questão, as regras do banco. No caso aqui já são alguns papéis pré-definidos, né? É nesse contexto aqui que nós temos que pensar como criaremos os outros papéis da empresa, né? Aqui é o papel realmente de administrador. Aqui é a pessoa que faça backup, designer. Então, são os papéis, umas regras definidas já para o usuário do banco, né? Peraí, onde você foi para entrar aí que eu... Aqui, ó, Tá bom. em esquemas, ao lado aqui, ó, Administration. Esquemas, Administration. Em Administration, você tem aqui Users. Em Users vai aparecer aqui o aula 5. Então, aqui é um mecanismo de que possamos olhar. Só que, se nós olharmos aqui, temos aqui, caso fosse um banco de dados de produção, teremos vários usuários, né? Eu posso também olhar apenas os usuários específicos daquele banco. Então, para que eu faça isso, vamos voltar aqui em esquemas. Por favor, voltem em esquemas. Vamos clicar aqui em cima da tabela, pode ser da tabela funcionário, lá direito do mouse. Escolha a opção ali, Table Manitary, né? Sei lá como ficou essa pronúncia. Nessa opção aqui, Tables Maintenance. Nessa opção aqui, que vocês clicarem nessa opção, vocês também terão acesso às tabelas do banco específico e quem tem permissão. Ó. Observe, nós temos aqui o aula 5 aparece aqui também. No caso, ele apenas tem a possibilidade de visualização deste banco em si, mais nada, ele não vai poder executar trigger, não pode criar view, não pode criar rotinas, criar tabelas temporárias, entre outras situações. Então, isso aqui, esse usuário que eu estou vendo aqui, é referente ao banco de dados em si. Quando eu der 2 cliques aqui sobre a tabela de funcionários, aí sim eu vou estar vendo apenas as permissões do funcionário. Então, quando eu olho aqui a aula 5, ó, esse usuário, ele tem a permissão de select, né? Aqui, ó, select. Ele tem a permissão de select, ela é em colunas, né? Ele tem a permissão de select em 2 colunas, que é a coluna idade e a coluna nome. Então, são essas duas que ele tem a permissão. Como é que fez para poder ver? Eu tô dando 2 cliques, não tá entrando? Tá, vamos fechar aqui de novo. Cada aba que eu estou abrindo aqui, ele fica aqui por onde eu estou acessando. No caso aqui, gdb.funcionários e Poder ver gdb. column privilégios, só para poder Tá, ver se então você vai dar 2 cliques aqui em funcionários. Você está nessa tela aqui, né? Tables. Table, peraí. Tá. Gostei aqui, funcionário. Funcionário. Aqui você vai vir em Grants. Em Grants aqui. Aparecerá aqui para vocês os privilégios na tabela, né? E os privilégios nas colunas, aqui embaixo. Ó. E aqui vocês poderão ver que ele só tem possibilidade de usar o select e poderá ver apenas 2 campos, idade e nome. Idade e nome. Apenas essa tela que eu queria que você chegasse, porque agora eu vou mandar um e-mail para vocês da atividade, para vocês tentarem fazer ela aí no intervalo. Só um momentinho, estou escrevendo aqui.
Já está aí no e-mail de vocês. Aí eu vou fazer o seguinte, vou fechar essas telas aqui. O pessoal que não digitou o código ainda, que queira fazer, poderá fazer agora, tá? Vou deixar a tela parada aqui no intervalo para este código. A nossa atividade que eu passei para vocês, vocês terão que desenvolver aqui um roteiro prático, vou mostrar a interface só um momentinho. Essa é a atividade que eu mandei no e-mail de vocês. Vocês vão criar uma tabela com essas 4 colunas aqui. Uma delas não será nula, ó. Aceita nulo, aliás. Nome, e-mail não pode ser nulo, só poderá ser nome, o telefone poderá ser nulo. E aí vocês vão estar criando aqui um usuário, vão dar a permissão que ele está pedindo aqui, tentarão usar esse código e vão seguir o que está sendo solicitado aqui. E vocês vão estar anexando para mim o script, né? E, no caso aqui, quando vocês forem ver as propriedades da tabela referente às permissões, vocês também estarão colando aqui os privilégios que vocês viram nesse acesso. Um print da tela, né? Aqui, para vocês responderem para mim essa atividade, tá? Aí eu fico aguardando eles poderão fazer no intervalo e pode me enviar em seguida no e-mail, tá? Então, essa atividade eu acabei de mandar no e-mail de vocês. Vocês deem uma lida aí para tentar produzi-la. Nulo, peraí. Nulo? Como é que faz isso com nulo? Como assim, nulo? Eu. Not null. Aqui, ó. Quando a gente coloca aqui, ó, que ele é not null, então ele não vai aceitar nulo. Quando você quer um campo que não possa ter nulo, né? Então, quando eu coloco esse not null, ou seja, esse campo ele tem que informar alguma informação, algum dado, senão eu não consigo deixar ele passar para frente. Certo. Não deixo salvar sem que seja informado um dado ali para esse registro. Entendi. É isso, pessoal. Vamos fazer o intervalo agora. Enquanto no intervalo vocês trabalham aí, o código está aqui. Quem não terminou de digitar, pode fazê-lo aqui. A tabela de funcionário, departamentos, inserts devidos para eles, para cada uma das tabelas. Professor, retorne. Oi, pode falar. Você enviou um e-mail com a atividade? Mandei. Pra mim não Eu mandou, não recebi não, aqui. Será que olha no spam de vocês aí? Não recebi. Você recebeu o meu aí? Não recebi também não. Fábio, seu e-mail é fabiotops@gmail.com, não é isso, Fábio? Sim, recebi sim, professor. Cadê o meu aí, professor? O meu eu não recebi. tá vindo, não. O Rogério? Isso. Deixa eu ver, Rogério, só um momentinho aqui. Rogério Rondon1@gmail.com, não é esse o e-mail? É. Então deve estar chegando aí, tá um pouquinho... Deve ter pego Vou um mandar caminho no diferente. grupo da sala, hein? Oi? Vou mandar ali no grupo da sala. Ah, perfeito. PDF. Aí já fala com o pessoal aí, mas Aê. eu acredito que deva estar chegando o e-mail aí, porque pegou um caminho diferente. Uhul. Ixi, feliz, hein? Então tá bom, daqui a pouco a gente retorna aí.